Oi, pessoal, estamos de volta então. Vamos começar agora o nosso cronograma, né, e falar um pouquinho da introdução do que seria a inspeção industrial, o que seria o pescado, né, e damos seguimento à nossa programação. Bom, pescado então, né, gente? A gente sabe que ele tem diversos benefícios para a saúde. Entre eles, principalmente, ele é uma excelente fonte de todos os aminoácidos essenciais. A gente sabe que ele é rico também em ferro, vitamina B12, cálcio, gorduras, que são chamadas as gorduras boas, né? O famoso ômega 3, entre outros vários benefícios. Bom, o ômega 3, só para dar um exemplo, é um tipo de gordura insaturada que reduz a quantidade do colesterol ruim no sangue. E a vitamina B12 trabalha ajudando na formação de hemácias e no bom funcionamento do nosso cérebro. Então, aqui estão algumas características, assim, bem resumidas, do benefício dos pescados para a nossa saúde. No entanto, gente, ele é um alimento dos extremos. Por que a gente considera ele um alimento dos extremos? Porque, ao mesmo tempo que ele é dos alimentos mais saudáveis e nutritivos, ele é também um alimento extremamente perecível. E por qual motivo que ele é um alimento perecível, né? Principalmente devido às suas características constitucionais. Por exemplo, o pescado ele tem em sua constituição entre 65% e 80% de água. A gente sabe que a atividade da água favorece o crescimento microbiano. Ele tem também uma concentração muito alta proteica. A gente sabe que muitas enzimas, ou as enzimas, são proteicas, né? Então, essa alta concentração promove a ação enzimática. E muitas vezes essas ações enzimáticas são de proteólise, né? De deteriorização da carne. Ele tem também uma concentração muito grande de lipídios. Tem alguns pescados que podem chegar a 25% de lipídios. E isso promove uma maior concentração também, uma maior ocorrência de oxidações. Essas oxidações levam também a um quadro de deteriorização. Entre outros vários fatores, por exemplo, o pescado é dos poucos alimentos que produzem histidina livre na musculatura da carne. Essa histidina é convertida a histamina, que também é responsável por deteriorização do alimento, o pH da carne também, entre outros vários fatores que promovem essa característica de ele ser mais perecível do que as outras carnes de outras espécies. Isso é importante a gente saber, porque na inspeção industrial e sanitária de carnes e derivados, a gente vai ver algumas características que ou essa característica do pescado é favorecida pela sua constituição ou desfavorecida. Bom, então, falando, né, do tópico 2, a gente tem como base o RISPOA, como foi dito, né? O RISPOA, para a base de consulta de vocês. O que a gente vai abordar agora está compreendido no artigo 11, e para quem quiser acompanhar, para chegar até o artigo 11, você vai até o capítulo 1 da inspeção industrial, que dispõe, né, da inspeção industrial e sanitária de carnes e derivados, segue para o título 5, que vai dispor da inspeção industrial e sanitária. Bom, então, relativo à inspeção federal, né? No artigo 11, ela coloca quais são os estabelecimentos que têm inspeção federal de caráter permanente. Então, nesse caso especificamente, com relação aos pescados, tá bom? A inspeção permanente se dá especialmente para répteis e anfíbios. A inspeção e a fiscalização, nesses casos, serão realizadas em caráter permanente apenas durante as operações de abate. Então, gente, embora ela seja de caráter permanente, ela vai acontecer somente durante o momento do abate, durante as operações. Bom, ainda falando sobre a inspeção federal, os estabelecimentos que têm a inspeção em caráter periódico, então,
vão ser das outras diferentes espécies de pescado. Então, a frequência, ainda assim, de inspeção e a fiscalização será estabelecida em normas complementares, tá? Então, aqui não vai ser abordado especificamente nesse artigo a frequência da inspeção e o objeto do nosso estudo não é esmiuçar essas normas complementares. Então, por esse motivo, a gente não vai colocar aqui. Bom, falando, então, no tópico 2, sobre a inspeção ante-mortem de pescado. Também, para quem quiser acompanhar, o decreto 9.013, né, o RISPOA, a inspeção ante-mortem é tratada no artigo 90, no parágrafo 6º. Então, quem quiser chegar até lá, vá ao capítulo 1, que trata da inspeção industrial e sanitária de carnes e derivados, depois no título 5, da inspeção industrial e sanitária, e na seção 1, fala da inspeção ante-mortem. E no parágrafo 6, especificamente, a inspeção ante-mortem de pescado, tá, pessoal? Sobre a inspeção ante-mortem de pescado, dentre as espécies de abate de pescado, somente os anfíbios e os répteis serão submetidos à inspeção ante-mortem. Então, de todas as espécies de pescado, é obrigatória a realização da inspeção ante-mortem apenas para os anfíbios e os répteis. É engraçado a gente falar de anfíbios e répteis, né? Como sendo pescado, mas eles são, sim, fazem parte da categoria. Bom, de acordo, então, ainda com norma complementar, que prevê a preservação da inocuidade e da qualidade do produto, o mapa estabelecerá em norma complementar as espécies de pescado que poderão ser submetidas à sangria, ao descabeçamento, à evisceração a bordo, previamente ao encaminhamento ao estabelecimento, bem como os requisitos para sua recepção. Ou seja, gente, somente com normas complementares que a gente vai saber as espécies de pescado que serão submetidas à sangria, ao descabeçamento e à evisceração a bordo. Aqui, nesse decreto, não tem nenhuma abordagem específica nesse sentido. Então, dando continuidade ao assunto que a gente está abordando, a gente volta agora para o cronograma, falar dos produtos e derivados de pescado. Bom, para quem quiser me acompanhar com o RISPOA, né, o decreto 9.013, a gente passa pelo título 6, que é dos padrões de identidade de qualidade, passa pelo capítulo 1, dos aspectos gerais, segue para o capítulo 2, que dispõe sobre os padrões de identidade e qualidade de carnes e derivados. Passa pelo capítulo 3, que dispõe dos padrões de identidade e qualidade de pescado e seus derivados. Aí, no capítulo 3, segue para a seção 1, que dispõe dos produtos e derivados de pescado. Então, o assunto que a gente vai abordar agora compreende os artigos 332 ao artigo 351. Bom, nesses artigos, compreendidos do número 332 a 351, ele define como sendo produtos e derivados de pescado, produtos comestíveis de pescado e também produtos não comestíveis de pescado. A caracterização dos produtos comestíveis de pescado são as seguintes. A gente vai listar agora para vocês e depois vamos falar individualmente de cada um deles. Bom, o primeiro assunto que a gente vai abordar, ou o primeiro produto comestível de pescado que a gente vai abordar, é o pescado fresco. Depois a gente vai abordar o pescado congelado. O terceiro, a terceira abordagem nossa, né, será referente ao pescado refrigerado. A quarta abordagem será referente ao pescado descongelado. Em seguida, a gente vai falar da carne mecanicamente separada de pescado, ou também conhecida como CMS. A gente vai falar do surimi, que a gente conhece ele, né, muito bem na alimentação japonesa, chinesa, vocês vão ver. Bom, mas com outro nome, né, a gente conhece muito mais com o nome popular de canican. No tópico 7, a gente vai falar dos pescados empanado. No tópico 8, pescado em conserva.
No tópico 9, a gente vai falar de pescado em semiconserva, ainda dando prosseguimento aos produtos comestíveis. A gente vai falar de patê ou pasta de pescado, depois um pouquinho de embutido de pescado, pescado curado, pescado seco ou desidratado, 14º, pescado liofilizado e 15º, gelatina de pescado. Todos esses itens são produtos comestíveis de pescado. Então, a gente encerra aqui esse bloco e a gente já volta dando a descrição desses 15 produtos comestíveis de pescado. Até já.